E agora à tarde, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica a admissibilidade da proposta sobre o fim da escala 6x1 de trabalho. Sobre este assunto, um estudo feito pelo economista André Valério estima que a proposta de redução dessa jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 pode reduzir o PIB em até 0,82% no médio prazo. Esse impacto deve gerar impactos em diversos setores. Para entender esta projeção, a gente conversa agora com o próprio autor do estudo, o economista André Valério. André, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Como você chegou a essa estimativa e dá para mapear os setores que são mais prejudicados nessa história? Boa noite. Boa noite, Fernando. Prazer falar com você. Pois é um tema bastante intenso, né, que a gente tem visto aí no último ano e agora mais nesse ano. E a gente tentou, né, contribuir um pouco para esse debate, pensando pela ótica ali do fato do trabalho ser um fator de produção, né? Então, uma mudança na estrutura do uso desse fator de produção, ele tem impactos, né, no lado da produção da economia, né? E a gente faz uso do fato de que a economia é uma rede, né? A gente tem uma cascata aí de setores, um alimentando ao outro, né? Então, o produto de um setor é insumo de outro. Isso gera, né, um efeito em cascata de mudanças que tem esse impacto na base, né? Que são propagados ao longo de toda a economia, né? Então, tipicamente, o efeito ele pode ser, né, bem diferente do que se espera inicialmente por conta desses mecanismos de propagação, né, ao longo da economia. Então a gente chegou nessa conclusão, né, de que, de fato, comparado com o estado atual das coisas, né, em que a gente tem a escala 6x1, o PIB seria 0,8% menor do que o PIB, né, o PIB sem a escala 6x1 seria 0,8% menor do que o PIB com a escala 6x1, né? E a gente vê que, como era de se esperar, né, os setores mais intensivos no uso do fator trabalho são os que vão sofrer mais, né? A gente, particularmente aqui, a gente vê que o setor da construção, que é bastante afetado, né, que é bastante intensivo em mão de obra e bastante intensivo na escala 6x1, e a gente vê também, né, que o setor ali de indústria de transformação também é negativamente afetado, né, em comparação com o mundo em que a gente tem a escala 6x1. E André, é curioso, porque um setor que tem muita mão de obra na sua planilha de custos é o varejo, por exemplo, né? Boa parte dos serviços. Qual que é o impacto no caso dos serviços? Aqui até que serviço e varejo, de modo geral, não foram os mais impactados aqui no nosso estudo. Eu não tenho o valor aqui correto para te passar nesse momento aqui, porque a gente focou só naqueles mais extremos, né? E o que a gente viu, assim, que o que mais afetado de todos, né, a gente faz uso da matriz de insumo-produto do IBGE, né? Então a gente tem ali em torno de 67 setores. E o setor que é mais impactado, né, negativamente em termos de custo é o de vigilância, né? Então é um setor que é muito intensivo em mão de obra, que tem uma escala, né, que não é muito padrão, né? Então não é uma escala de 40 horas. Então ela vê um aumento no custo do fator de trabalho em 6%. Então a gente vê, né, esse setor aí impactando, gerando esse efeito em cascata no restante também, porque, querendo ou não, né, o setor de vigilância ele é bastante utilizado pelas outras etapas da produção, né? A gente tem muitas indústrias, por exemplo, que utilizam desse serviço, né? Então a gente vê, né, como é de se esperar, esses setores que são mais intensivos no fator trabalho sendo os mais negativamente afetados, né? E tem também, né, a questão de setores em que já usam muito capital, né? Então, por exemplo, é o caso da agricultura, que praticamente não vê alteração na sua estrutura de custo, porque ela já é bastante intensiva em capital hoje, né? E a gente estima, né, que com essa nova modalidade, né, com o fim da escala 6x1, a gente tem um incentivo, né, dos setores de aprofundar o uso do capital, né? Então, a gente vê também uma perspectiva, né, de que talvez exista, né, uma esperança de que, com o fim da escala 6x1, a gente veja um aumento do emprego por conta disso, mas a gente pode ver um movimento contrário, né, um movimento das empresas optando por substituir trabalho por capital para tentar manter, né, a estrutura de custo um pouco mais acomodada, dado o aumento no custo de trabalho. Do ponto de vista econômico, da racionalidade econômica, o que deve determinar se de fato a gente tiver essa alteração na legislação, a reação do empregador, se ele parte para, eventualmente, contratação de novos funcionários para compensar essa alteração, ou
mantém o mesmo pessoal com um eventual impacto em outras linhas do seu balanço. Como que é o racional da reação do empresário após esse tipo de medida? No fim do dia é uma comparação entre custo e receita, né, e lucratividade. Então, e até por isso que a gente optou por uma abordagem setorial, porque nem todos os setores podem reagir da mesma forma, né? Então, vão ter setores que vão ter capacidade de passar esse custo, esse aumento de custo para o preço, então para o preço final e aí encarecer o produto e o consumidor no final das contas pagar. E vão ter setores que não vão ter essa capacidade porque é um setor mais concorrido, porque as margens já são apertadas e vai ter que absorver, né, esse aumento de custo. Esses setores a gente estima que talvez sejam aqueles mais afetados do ponto de vista de produção, né? Então eles devem ser os que vão ajustar a produção deles, diminuindo talvez o período de trabalho, né, os dias da semana que trabalham, e tomando um pouco desse prejuízo ali na margem de lucro dele, porque ele não tem essa capacidade de passar esse custo. Agora, os setores menos concorridos, né, que têm um pouco mais de poder de monopólio, etc., a gente pode ver, né, eles repassando esse custo à frente e aí encarecendo o produto. Interessantíssimo. Agora, André, um dos argumentos dos defensores dessa mudança é que, de um lado, né, no ponto de vista setorial, como o teu approach é setorial, acho que encaixa bem e você é uma ótima pessoa para ouvir sobre isso. Porque muita gente diz, olha, se de fato acaba a escala 6x1, vai acabar para essa empresa, mas para o concorrente, para o outro e para o outro. Aí o setor todo vai ter a mesma condição, aí o setor todo vai acabar, por exemplo, elevando custos de maneira setorial. Né? Então eu queria te ouvir se de fato esse tipo de reação do tipo, olha, meu concorrente vai ter a mesma situação, então não é um problema para mim só, é um problema para todos. E outra questão que os defensores mencionam é sobre a produtividade gerada pela tecnologia. Há setores em que o aumento da produtividade de fato permitiria esta mudança de escala? Começando pela sua primeira pergunta, né, acho que entra um pouco na resposta anterior, que vai depender muito da estrutura microeconômica daquele setor, né? Sim. Vão ter setores que vão ser capazes de absorver esse choque, estou chamando de choque, mas essa mudança, né, na estrutura de trabalho, sem ter que repassar esse custo, porque eles têm uma capacidade maior de absorção. Isso tudo depende da microestrutura desse setor, né? Vão ter setores, né, que vão ter maior dificuldade, né, que tem maior concorrência, então eles não conseguem, se eles passam isso para o preço, eles perdem share de mercado, então eles não vão ter esse incentivo, e aí muito provavelmente, né, dado que está todo mundo desse setor sofrendo né, sobre as mesmas regras, né, a gente deve ver uma uniformidade, e aí o mais provável é que ocorra alguma diminuição de produção nesse caso para compensar o aumento dos custos, né? Ou uma absorção, né, na margem, perder um pouco mais de margem, perder um pouco de lucratividade. E esse também pode ser um impacto, né, essa perda de lucratividade, que leve também a uma redução, né, do emprego, porque firmas com menor lucratividade têm menor capacidade, menor dinamismo para contratar, né, novos funcionários. Já a outra parte, nessa questão do aumento da produtividade, a gente tem dois argumentos, né? Um que é a aprofundação do uso do capital, que é verdade, a gente pode ter uma compensação. Como eu falei, isso pode gerar um incentivo, né, das empresas mais afetadas em substituir trabalho por capital e a gente observar um ganho de produtividade e manter o nível, né, de produção relativamente estável, até mesmo aumentar. Tem um outro argumento também que poderia compensar do ponto de vista, esse é mais difícil de mensurar, né? É que com maior tempo para lazer, né, a produtividade do trabalhador vai aumentar, compensando, né, a menor escala. Também é algo que é difícil da gente mensurar, é uma hipótese, né, uma premissa que existe. O que a gente vê de evidências empíricas e de outros países, né? A gente viu no caso de Portugal fez uma mudança parecida com a que a gente está debatendo. Lá a gente vê esse movimento de aprofundamento do uso do capital. Então, de fato, teve uma compensação, né, dessa perda de produção por conta do trabalho, com aumento da produção, com maior intensidade do fator de capital. Aqui a gente não é tão. A gente fez até essa estimativa, né? A gente estima que para manter o PIB estável, né, com 6-1, a gente não ter essa queda de 0,8%, a gente precisaria ver um aumento na produtividade total dos fatores aqui da economia brasileira na casa dos 0,5%. Não é um número impossível de ser alcançado, mas dado o histórico da produtividade brasileira, né, que está basicamente estagnada na última década, e os fatores limitantes que a gente tem estruturais, a gente vê isso com baixa probabilidade de acontecer, pelo menos de recompor totalmente, né, essas perdas via ganho de produtividade.
porque mesmo até para a gente ter essa compensação de aprofundamento de capital, a gente sofre aqui com juros muito elevados, né, que isso é um empecilho. A gente tem uma economia bastante fechada para o comércio internacional, o que dificulta os produtores a importarem o maquinário mais moderno que a gente tem, né, para poder aumentar a produtividade. Então, a gente tem diversos entraves estruturais, né, que impedem com que a nossa produtividade cresça num ritmo satisfatório e que torna nessa compensação pouco provável na nossa visão. Muito bem, a gente conversou com o André Valério, economista sênior do Inter, que produziu esse estudo interessantíssimo. André, obrigado pela conversa e uma ótima noite. Eu que agradeço, Fernando. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.